Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. O que dizer, né, velho? O que dizer de uma noite como a de hoje? É inadmissível, velho. É inadmissível. Primeiro, eu quero separar, e vou deixar muito claro aqui, que eu quero separar a atuação de hoje em 2 atos, né? A nossa atuação de hoje em 2 atos. O Bahia jogou os 10 minutos iniciais do primeiro tempo e os 40 minutos finais do segundo tempo. O Bahia jogou os 10 primeiros minutos do primeiro tempo e os 40 minutos finais do segundo tempo. Jogar bola, querer, ter a posse, tentar alguma coisa, mostrar alguma coisa, foi isso que o Bahia fez. E a gente fez o primeiro tempo muito ruim. Voltamos para o segundo tempo desligados, tomamos um segundo gol. Ok. Né? A gente tem que criticar isso e isso será criticado na live de hoje. Mas não dá. Não dá. E aí eu tenho que pensar aqui com muita calma as palavras que eu vou usar. Tá? Respirar fundo para poder não perder a razão. Não dá pra gente aceitar o que aconteceu hoje no Newton Santos. O Bahia foi assaltado no Newton Santos. Assaltado. O que a arbitragem fez com o Bahia hoje no Newton Santos é uma piada. Uma piada. Não existe uma expulsão de Sanabria naquele lance por simulação, velho. Não foi como se o Sanabria tivesse tentado um drible pedalado e se jogado claramente, ou então numa disputa, numa dividida com o goleiro, com o zagueiro, ele pulou e saltou. Aquilo ali, velho, é disputa de espaço. Gramado molhado, gramado sintético, né? Um zagueiro forte ali disputando a bola com ele, e ele caiu. Ele não reclamou, ele não pediu pênalti, ninguém do Bahia pediu pênalti naquele lance, era lance para escanteio e acabou. O juiz inventou um cartão amarelo, onde claramente ele tinha esquecido. Ele esqueceu que ele tinha dado amarelo pro Sanabria. Ele vai até o Sanabria, marca a simulação, dá o amarelo e ainda fica sem entender que ele tinha que expulsar o Sanabria. Até os jogadores do Botafogo pressionarem ele e ele lembrar que ele tinha dado o cartão amarelo pro Sanabria e expulsar o Sanabria. Coincidentemente, logo depois do Bahia diminuir o placar e melhorar o jogo. Quando apertou pro Botafogo no segundo tempo, o árbitro, Felipe Fernandes, entrou em ação e tirou o Bahia do jogo, velho. Simplesmente isso. E como eu disse, antes que cheguem aí os arautos, né, da moralidade, os donos da verdade, né, falando bobagem, porque o Bahia... Atuação à parte, falei aqui, o Bahia jogou os 10 primeiros minutos do primeiro tempo e jogou ali 35, 40 minutos do segundo tempo a partir do minuto 10. Tirando isso, a atuação do Bahia foi mais uma vez ruim fora de casa. Ponto. Só que a partida foi condicionada mais uma vez pela arbitragem. Inclusive, no jogo contra o Palmeiras, pouco se falou daquele lance do Giai, porque o Bahia ganhou o jogo. Mas aquele lance do Giai que o Daronco protagonizou foi outra vergonha. Foi outra vergonha. Era o lance para a segunda amarela do Giai, claramente. Ele inverte a falta, não expulsa o Giai e dá falta de ataque cometida pelo Sanabria contra o Palmeiras. E aí hoje, no momento que o Bahia faz o 2-1, que o Bahia cresce no jogo, que o Bahia começa a tomar conta do jogo, né, que bota o Botafogo nas cordas em casa, o árbitro faz o que fez. Velho, é desgastante, é desanimador, né? É desanimador a gente ter que cometer esse tipo de coisa. É desanimador a arbitragem decidir o resultado de um jogo. Decidir quem vai ganhar. O que ele fez naquele momento ali foi decidir quem ia ganhar o jogo, velho. O que ele fez naquele momento ali foi decidir quem ia ganhar o jogo. Ele pensou, quem tem que ganhar o jogo aqui é o Botafogo. Vou expulsar a Sanabria. Não existe isso, velho. Não existe. A gente teve várias atuações ruins. O William José foi horroroso. Horroroso em campo, né? Não ajudou em absolutamente nada. Jogou muito mal, fez hora extra, não era nem pra ter voltado pro segundo tempo. Rogério Ceni, inclusive, insistiu demais com o William José. O William José não deveria nem ter voltado pro segundo tempo. A gente tem N situações aqui para poder debater em relação ao time que fez uma partida abaixo mais uma vez.
De novo, fora de casa. Mas o que a arbitragem fez hoje foi simplesmente decidir quem ia ganhar o jogo. No momento em que a situação apertou pro Botafogo, a arbitragem decidiu quem ia vencer a partida. E aí, velho, eu quero saber até quando o Bahia será assaltado, sem precedentes, e tudo vai ficar como se nada tivesse acontecido. E tudo vai ficar como se nada tivesse acontecido. Dizer que aquele lance é simulação é um absurdo, velho. É óbvio que não houve pênalti naquele lance, é óbvio. Ninguém tá dizendo que o Bahia foi assaltado porque ele não marcou um pênalti pro Bahia, não. É óbvio que não houve pênalti naquele lance. Agora, ele dá segundo amarelo por simulação. Simulação. O cara decidiu o jogo porque ele acha da cabeça dele que o jogador do Oeste joga propositalmente para tentar induzir ele a marcar um pênalti. Já com cartão amarelo. Aí, velho, faça a minha garapa. Aí não tem como a gente manter a sanidade mental dessa forma. Jogo ruim do Bahia parte. O Bahia lutou no segundo tempo. O Bahia com -1. E aí, é importante ressaltar que o Bahia foi muito mais competitivo porque o Rogério Ceni fez o que a gente debateu aqui. Ao invés de fazer aquele 5-3-1 cansado que ele fez contra o Vasco, ele fez 2 linhas de 4. E o Bahia conseguiu competir. O Bahia esteve vivo no jogo até o final. O Bahia esteve vivo no jogo até o final. E competiu mesmo com um jogador a menos. E aí mostra o quanto o Rogério, no jogo contra o Vasco, foi infeliz, né, com a escolha que ele fez, fazendo aquele 5-3-1. O Rogério foi infeliz e isso foi demonstrado com o jogo de hoje. No jogo de hoje, o Bahia fez 4-4-1, fez 2 linhas de 4, botou o Ademir de um lado, Michel Araújo do outro, o Thiago na frente, e a gente jogou no 4-4-1. E conseguimos, nessa formação, ser competitivos, lutamos até o final, os jogadores lutaram até o final, em busca de um empate. Só demonstrou claramente o quanto o jogo contra o Vasco foi erro de Rogério Ceni. Aquele 5-3-1 louco que ele inventou, né, botando Rezende de zagueiro pela direita, fazendo linha de 5, inventando a roda contra a equipe do Vasco. Então assim, velho, é até difícil falar. É claro que a gente vai apontar aqui algumas situações, né, envolvendo o próprio time do Bahia, as situações que a gente fez mal na partida, os jogadores que não tiveram boas atuações, eu vou pontuar tudo isso. Mas não tem como a gente deixar passar, mais uma vez, o assalto que tivemos no Nilton Santos, porra. Não tem como. Não tem como. É um absurdo o juiz decidir da cabeça dele quem é que vai ganhar o jogo, velho. É um absurdo o Bahia se submeter a isso como se nada fosse acontecer de novo. Nós fomos assaltados contra o Palmeiras na Fonte Nova, com a arbitragem horrível de Anderson Daronco e a não expulsão do Giai. Claramente, ele inventou uma falta para não expulsar o Giai na Fonte Nova. E isso foi pouco debatido, isso foi pouco exposto, porque o Bahia ganhou o jogo. Mas hoje não tem como, velho. Hoje o Bahia foi prejudicado e quem escolheu o vencedor do jogo foi o árbitro do jogo, pô. Foi o Felipe Fernandes de Lima. O árbitro do jogo escolheu quem ia ganhar a partida. No momento em que a situação apertou pro Botafogo, o cara inventa um cartão vermelho pro jogador do Bahia para poder tirar o Bahia do jogo de novo. E aí, velho, não tem como a gente esquecer ou deixar de ponderar uma situação como essa. A atuação ruim do Bahia parte, porque foi uma atuação ruim. Ok, tivemos uma atuação ruim. Né? Primeiro tempo foi muito ruim. Segundo tempo, o Bahia voltou desligado mais uma vez, como já aconteceu em vários outros momentos. A gente tem um monte de coisa ruim para ponderar aqui em relação à atuação do Bahia. Só que a gente não pode deixar passar, mais uma vez, o quanto a arbitragem foi tendenciosa. Teve uma falta no segundo tempo que Arthur faz em cima de Zé Guilherme, que ele praticamente arrancou a camisa de Zé Guilherme, velho. Ele praticamente arrancou a camisa de Zé Guilherme. E o juiz marcou a falta e não deu cartão amarelo. A falta de Marlon na entrada da área, que ele chega atrasado, ele não deu cartão amarelo. Por que será que ele não deu cartão amarelo? Me digam aí, respondam por que ele deu cartão amarelo. Porque Marlon estava pendurado, porra. O juiz não deu cartão amarelo para Marlon Freitas, porque Marlon estava pendurado. Aí sabe o que é que ele fez com o Gabriel Xavier, no outro lado do campo? Deu amarelo para Gabriel Xavier. Numa falta muito parecida.
Ele fez com o Gabriel Xavier o que ele não fez com o Marlon Freitas, pô. O nome disso é o quê? O que é o nome disso? O nome disso é o quê? Se não é tendência, se não é o cara entrar tendencioso no jogo. O cara não amarelou o Marlon Freitas do lado de lá, na falta que ele fez em Michel Araújo. E do lado de cá ele amarelou o Gabriel Xavier, velho. E tirou o Gabriel Xavier no próximo jogo. O cara não teve o menor critério durante o jogo. O menor critério. O outro volante do Botafogo, o Newton, fez umas 3 faltas para cartão amarelo, não levou nenhum. Logo no início do jogo, ele quase assassinou o Everton Ribeiro, pô. E aí, velho, eu não tenho como deixar de comentar isso. Me perdoem. Eu não estou deixando a atuação do Bahia em segundo plano, não. Já falei sobre isso aqui, pontuei. Quem está desde o início da live ouviu eu falar. A gente tem várias situações ruins para poder ponderar em relação à atuação do Bahia. Atuações individuais ruins, atuação coletiva foi ruim, principalmente no primeiro tempo. A volta, mais uma vez, que a gente já falou aqui várias oportunidades sobre a volta para o segundo tempo, que o Bahia volta desligado, desconexo, tomou um gol com 30 segundos de jogo e bota por água abaixo toda e qualquer estratégia, né, em relação a volta no segundo tempo. Não, Paulo César, não é. A arbitragem não é o que menos interessa hoje não, irmão. Não é. Não é. Desculpe, eu discordo amplamente, redondamente, 100% de você. A arbitragem não é o segundo plano para hoje, não. A arbitragem definiu quem ia ganhar o jogo. A arbitragem condicionou a partida, velho. É óbvio que eu não estou aqui, de maneira nenhuma, querendo tapar o sol com a peneira. Eu não estou tapando só com a peneira. Em momento nenhum eu estou dizendo que o Bahia fez um bom jogo. Em momento nenhum eu falei isso. Em momento nenhum. O que eu estou dizendo é que a arbitragem decidiu. Ô, Ícaro, você tá surdo? Você tá surdo? Tem que perguntar sim, irmão. Tem que perguntar sim. Tem que perguntar sim. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. O Bahia vai entrar em campo contra o Flamengo domingo sem metade do elenco à disposição, pô. Sem metade do elenco à disposição. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa, pô. Não dá. Não sei quem é que cuida disso internamente. Eu não sei se é Cadu Santoro. Eu não sei se é Raul Aguirre. Eu não sei se é Vitor Ferraz. Eu não sei exatamente quem é o responsável por isso. Mas isso não pode passar impune. Ah, mas a representação não resolve nada. Não importa. Mas tem que representar a arbitragem de hoje. O Bahia tem que se posicionar politicamente em relação à CBF. Tem que pressionar. Todos os nossos adversários pressionam a arbitragem. Todos. O Grêmio foi assim, pressionou a arbitragem e ganhou o pênalti Mandrake. Lá contra a gente, lá no Rio Grande do Sul. Todo jogo contra o Bahia tem pressão de arbitragem. Todo jogo. E eu tô cansado de ter que chegar aqui e, ao invés de comentar dos erros ou dos acertos do meu time, ter que falar de arbitragem. Eu estou cansado. Eu queria chegar aqui e falar, olha, o Bahia perdeu porque errou isso. Mas a verdade é que o jogo foi condicionado pelo juiz Felipe Fernandes de Lima. A verdade é essa. Eu não consigo entender como ainda tem torcedor do Bahia que vê o que aconteceu hoje no Newton Santos e deixa isso de lado, velho. Eu não consigo entender como é que um torcedor que ama o Bahia vê seu time ser garfado da maneira que foi, vê pontos do Bahia serem tirados no confronto direto da maneira que foi e achar que tá tudo bem. Não, Leiro, vamos deixar de lado a arbitragem. Vamos focar na atuação ruim do Bahia. Sim, o Bahia jogou mal, ponto. Para além do Bahia jogar mal, a arbitragem foi preponderante para o resultado do jogo. A arbitragem foi preponderante para como o jogo se desenrolou. E eu não vou deixar isso de lado. O Luciano jogou mal, a gente perdeu o Luciano Juba machucado, perdeu o Mingo machucado. O jogo de hoje foi uma tragédia. Uma tragédia mista, metade por conta das lesões e das perdas, e a outra metade por conta, evidentemente, da atuação ruim.
Mas a gente não pode deixar passar a situação da arbitragem, velho. Não dá. Não dá. Absolutamente não dá. Agora a gente vai pro jogo do Flamengo sem Gabriel Xavier, suspenso. Sem Sanabria, suspenso. Sem Arias, suspenso. Sem Mingo machucado e sem Juba machucado. Fora os outros, né? Fora os outros. Como é que o Bahia vai jogar? Qual é a zaga do Bahia contra o Flamengo domingo? Vai ser Fred Lippert e Luiz Gustavo. Canu não deve ter ainda condições. David Duarte não deve ter ainda condições. O que sobra é a gente ter Fred Lippert e Luiz Gustavo. A gente vai jogar contra o Flamengo com a zaga Fred Lippert e Luiz Gustavo. E quem é que joga pela direita, Leonardo? Ele vai de Rezende na zaga. Quem é que joga pela direita? Gabriel Xavier tá suspenso. David Duarte e Canu não podem jogar. Quem é que ele vai pela direita? O Bahia vai chegar com praticamente metade do seu elenco, sem estar à disposição pro jogo contra o Flamengo. A zaga vai ser Luiz Gustavo e Fred, pô. A zaga vai ser Luiz Gustavo e Fred. Ele simplesmente amarelou todos os pendurados. Pô. Todos os pendurados. Todos. Inclusive, no lance de Gabriel Xavier, ele não deu o amarelo lá em Marlon Freitas, porque Marlon Freitas estava pendurado e deu em Gabriel Xavier exatamente o mesmo lance. Falta na entrada da área do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. É inadmissível, velho. É inadmissível. É revoltante. A gente tem que passar por esse tipo de coisa. Sabe? É revoltante a gente ter que passar por esse tipo de coisa. É revoltante. Tendo em vista as lesões de expulsão absurda, não achei que fomos mal. Tivemos bons momentos no primeiro tempo e mesmo no 10 contra 11, o árbitro foi o melhor jogador do Botafogo. Pois é. No segundo tempo a gente jogou bem. Mesmo com uma mesa a gente ficou vivo no jogo. Mesmo com o jogador a menos, o Bahia esteve vivo no jogo. No primeiro tempo o Bahia não jogou nada. O Bahia jogou os 10 primeiros minutos e achou um contra-ataque num passe de Rezende para Zé Guilherme, que ele chuta a bola na trave. Apenas isso. O primeiro tempo do Bahia foi muito ruim. O segundo tempo começou com um gol com 30 segundos e a partir do minuto 10, ali aproximadamente, quando o Bahia faz o gol de empate em diante, né, o Bahia consegue ser melhor que o Botafogo e, inclusive, com um jogador a menos, o Bahia conseguiu lutar e conseguiu ficar vivo no jogo até o final. Agora, eu não sei qual é o time que a gente vai entrar em campo domingo contra o Flamengo.